a própria tabela de procedimentos, medicamentos do SUS, né, assim atua, né? A remuneração do serviço, a remuneração em regime ambulatorial e de internação é a mesma. Bom, aquele fato de que nós tínhamos suposto aqui no slide anterior que a taxa de utilização hospitalar permaneceria igual à de 95, se deveu ao seguinte fato. Quando nós observamos os dados brasileiros para o período 95-2010, a taxa de internação cai de 8,1, que a taxa de internação está sendo medida aqui, ela cai de 8,1 em 95 e chega a 6 em 2010. A taxa de internação está caindo. O número de leitos públicos está subindo e o número de leitos privados está caindo. Veja que aqui são leitos privados disponíveis para o SUS. E a redução do número de leitos privados disponíveis para o SUS tem muito que ver com a taxa de remuneração do SUS, a tabela SUS. Então, quer dizer, como a taxa de internação está caindo e o número de leitos está caindo, nós achamos preferível supor que até 2030 nós vamos conseguir recompor os valores que tínhamos em 95, uma taxa de internação de 10% e 2,5 a 3 leitos por 1.000 habitantes, que correspondem às recomendações do nosso próprio Ministério da Saúde e também à recomendação da OMS. Então, passando para os resultados, né, o número médio de atendimentos por habitante no serviço ambulatorial, ele praticamente permanece colado ao de 2010, devido à hipótese original que nós tínhamos feito. O número de atendimentos por habitante é 17,6% em 2010, passa a 17,6% em 2010, passa a 23,3% em 2030, mas a distribuição por faixa etária, como nós não temos esse dado de uma maneira mais precisa, nós supusemos que ela permanecesse a mesma. Alterou o total, mas por faixa etária a distribuição permanece a mesma. Bom, o número total de atendimentos vai variar como tínhamos visto anteriormente, porque, embora a taxa tenha permanecido a mesma, o número de pessoas aumentou, o número total de atendimentos aumenta, passa de 3,2 bilhões em 2010 para 5 bilhões em 2030. O gasto médio do atendimento também aumenta de maneira bastante significativa para as faixas de idades maiores a partir de 40 anos e aumenta bastante para a população em 2030. O gasto ambulatorial por faixa etária, nós vemos que em 2010, em
gasto ambulatorial por faixa etária, que em 2010 era 1,3 bilhões para os jovens, passa a 1,9 bilhões, porque agora variou o gasto médio, variou a taxa, e o gasto para as pessoas em idade ativa passa de 8,9 para 16, e importante, o gasto com os idosos passa de 4,6 em 2010 para 16 em 2030. Quer dizer, o gasto com os idosos em 2030 se torna maior do que o gasto com a população em idade ativa. Em relação ao gasto hospitalar, agora como nós temos uma base de dados melhor, nós pudemos fazer a taxa de internação por faixa etária para os diferentes anos, 2010, 20 e 30, e nós vemos esta variação significativa a partir da idade de 25 anos, e vemos que para 2030 o aumento é maior do que em todas as outras faixas de idade. Desculpa, em todos os outros anos. O número total de internações também varia, e varia de maneira bem significativa entre os anos 2010 e o ano de nossa projeção 2030. O total passa a 21,8 milhões de internações, e a distribuição por idade mostra um aumento bastante significativo em 2030, a partir dos 25 anos de idade. Bom, o gasto médio da internação por faixa etária também aumenta, e o gasto médio em reais 2010, que era R$ 946, passaria em 2030 para R$ 1.527, um aumento de aproximadamente 60%. Bom, o resultado para o gasto hospitalar por faixa de idade, então, para os jovens passa de 1,9 bilhões para 2,9, para a população em idade ativa de 5,8 para 12,9, mais do que dobra, e para a população idosa de 3,1 para 14,3, mais do que multiplicado por 4. Bom, fatores não demográficos, aí nós temos a renda, e o relatório do IPEA Brasil 2030 faz 3 cenários, dos quais nós adotamos o cenário otimista de 4% de crescimento do PIB por ano, e um cenário intermediário de 2% de crescimento do PIB por ano. Tem um cenário pessimista de 0,6% ao ano. Nós estamos esperando que o Brasil cresça pelo menos 2% ao ano, em média, no período 2010-2030. Bom, dessa forma, de acordo com esses dados do IPEA, o PIB do Brasil em 2030 seria 5,6 trilhões de reais, e o PIB per capita de R$ 25.935. Se conseguirmos crescer em média 4% ao ano, o nosso PIB seria de 8,26 trilhões de reais, e um PIB per capita de R$ 38.240. Aqui, apenas para efeito de entendimento do comportamento, né,
o PIB per capita em valores nominais, em R$ 1.000, está em azul, né? Ele apresentaria esta linha de crescimento. O gasto público com saúde está em dólares, portanto, apenas a ideia é a gente ver como ele cresce, né? Ele cresce, ele tem uma inclinação de crescimento muito maior do que a do PIB per capita em termos reais, ou do PIB per capita constante em preço de 2011. Agora, os valores não são comparáveis porque o PIB está em reais e o gasto público em saúde está em dólares. Mas a ideia do gráfico era apenas mostrar a inclinação, né? Como é que está como é que está se comportando, como é que se comportaria o gasto público com saúde no nosso país relativamente ao PIB. Bom, agora estamos chegando no finzinho e queria juntar os vários cenários. Primeiro, resultado em relação ao serviço ambulatorial. Nós juntamos os cenários, pegando então, o cenário demográfico puro, que está em azul, o demográfico mais variação na utilização e no gasto, que está em vermelho, e o econômico puro, com crescimento a 2% e crescimento a 4%. Então, nós vemos que no demográfico, partimos de 2010 com 14,8 bilhões gastos no setor ambulatorial. No demográfico puro, chegaríamos a 21,4 bilhões. No econômico puro, a 2%, chega a 22 bilhões. No econômico puro, a 4%, 32,4%. E demográfico, mais utilização, mais gasto, a 33,4%. Eu acredito que o melhor cenário é esse em vermelho, demográfico, mais utilização, mais gasto. Quer dizer, pela qualidade do modelo, que nós temos um modelo que varia a população, varia a taxa de utilização e varia o gasto médio. Bom, em relação ao gasto hospitalar, nos mesmos 4 cenários, se nós tivermos a variação da população do gasto e da utilização, nós partiríamos de 10 bilhões de reais em 2010 e chegaríamos a 30 bilhões de reais em 2030. Né? Enquanto no econômico puro, 4% ao ano de crescimento do PIB, chegaríamos a 23 bilhões. Bom, agora, então, somando os dois anteriores, somando o ambulatorial e o hospitalar, nós passamos de 25,5 bilhões em 2010 para 63,5 bilhões em 2030, se usarmos esse cenário demográfico completo, e 56 bilhões se usamos o econômico puro. Um outro dado que eu acho interessante é a comparação por grupo etário. Então, nós temos aqui 0 a 14 anos, 15 a 59, e 60 e mais está dividido aqui, 60 a 69. Opa, oh meu Deus. Não. É isso aqui. 60 a 69, 70 a 79 e 80 e mais. Mas o que eu quero, então, o que eu acho interessante, se eu pego este valor intermediário aqui, a população
economicamente ativa, a população em idade ativa, né? 60% do gasto em 2010 é com população em idade ativa e os outros 40% com os inativos, quer jovens 9%, quer idosos 31%. E esse gasto com a população em idade ativa vai caindo, chega a 47% em 2030. Com a população não em idade ativa, o nosso gasto seria de 53%. Importante que o gasto com idosos passa de 32% para 48% em relação ao serviço ambulatorial. Em relação ao serviço hospitalar, população em idade ativa era responsável por 54% do gasto em 2010, passa só a 43% em 2030. Quer dizer, a população dependente seria 57% em 2030 e 47% são os idosos, 21% 60 a 69, 18 70 a 79 e 9 80 anos e mais. Bom, juntando os dois, então nós passamos de a população não ativa era 43% em 2010, sendo os idosos 31%, e a população não ativa passa a ser 53% em 2030, quer dizer, mais do que 50% do gasto em 2030 é realizado com idosos. Bom, analisando esse cenário, resumindo um pouco, nós temos aqui, então, os 4 cenários que foram feitos, né? Veja, a participação no PIB em 2010, 0,7%. Quer dizer, 0,7% é a participação no PIB do gasto assistencial, ambulatorial e hospitalar. Eu havia mencionado anteriormente, o setor público estava gastando 4,2% do PIB. Quer dizer, os outros 3,5%, 4,2 menos 0,7%, é gasto em prevenção, gasto no programa de saúde da família, gasto com a manutenção da máquina administrativa, são os outros gastos, né, que não esses puramente assistenciais, ambulatoriais e hospitalares. Então, eles eram 0,7% do PIB em 2010. Se nós adotarmos o crescimento do PIB 2% ao ano, no cenário demográfico puro, em 2030 eles seriam 0,6% do PIB. O cenário total demográfico mais utilização mais gastos passariam a 1,1% do PIB. E no econômico puro, nós simplesmente supusemos que vai ter a mesma taxa de crescimento do produto, e ele se mantém em 0,7% do PIB. Mas, agora, quando a gente passa para o cenário de 4% ao ano, a proporção em relação ao PIB cai, porque o PIB cresce muito, e o PIB é o nosso denominador, né? O gasto em saúde não cresce na mesma proporção do PIB. Bom, uma outra conta que eu fiz aí foi o seguinte: esses gastos
ambulatoriais e hospitalares no SUS, né, em 2010, correspondia a 18,4% do gasto total. Em 2030, dependendo de haver ou não a regulamentação da emenda constitucional, ele chegaria a 27,5% ou 29% do gasto total. Então, a mensagem que eu queria dar aqui é que, dado esse envelhecimento da população, dado o aumento da utilização, dado o aumento no gasto médio, o que vai acontecer? Você vai ter que aumentar esse gasto ambulatorial e hospitalar de 18% do total para 29% do total. Você vai ter que tirar de algum lugar, né? Ou eu vou ter que tirar da prevenção, vou ter que tirar do PSF, ou vou ter que tirar da administração da própria máquina. Lembrando, entretanto, que salário geralmente não é compressível. Então, vou ter que tirar de programas, né? Ou seja, fica o alerta. Seria muito importante, muito útil que fizéssemos, né, o que o professor John havia demonstrado no caso da Austrália. Já estamos em 2012, vamos começar a pensar no que nós podemos fazer para evitar termos problema em 2030. Então, eu tenho as conclusões que o nosso tempo já se esgotou, vou passar rapidamente por elas, quer dizer, o gasto ambulatorial